Você sabia que a água pode ser uma grande aliada no treinamento dos cavalos atletas? Pois é, graças à biomecânica aquática equina, é possível usar a água de uma forma estratégica para melhorar desempenho, prevenir lesões e ajudar até na reabilitação dos marchadores. Quem dá essa aula para a gente agora é a médica veterinária Gabriela Guenca. O treinamento na água para os marchadores não é novidade. É comum encontrarmos piscinas em aras ou centros de treinamento, utilizadas pelos cavalos atletas. Mas olha, o treinamento aquático pode ir além. A gente tem duas opções, a piscina e a esteira aquática. Quando a gente pensa na piscina, a gente pensa mais nessa situação do treinamento cardiovascular, que a gente não vai conseguir tanto na esteira. Na esteira eu consigo ter, dependendo da altura da água, eu consigo ter uma resistência grande, bem maior do que se eu estivesse treinando o animal no solo, mas eu não chego a ter a exaustão, né, a exigência de uma natação. A escolha entre uma ou outra vai depender do objetivo desejado para aquele animal, seguindo o protocolo de treinamento. Se eu quero melhorar o condicionamento cardiovascular, ou se eu quero reabilitar, ou se eu preciso melhorar o engajamento de um animal, ou esse cavalo tem algum problema ortopédico, articular ou de ligamento e tendão que eu preciso reabilitar esse animal sem impacto. Um dos principais benefícios que a água proporciona é a redução da carga e do impacto. E o fator que influencia nessa redução é a altura da água. Quando eu penso em reduzir a carga e melhorar o condicionamento cardiovascular, a água alta é o ideal. Mas, não, esse cavalo precisa de mais gesto, de movimento, né? Esse cavalo está com a mão muito rasteira ou não está tendo uma boa impulsão. Aí eu posso baixar o nível dessa água para que esse cavalo, ainda quando a gente baixa a altura da água, esse cavalo ainda vai ter a sensação de querer levantar a perna para pisar em cima da água. Então eu aumento o grau de flexão dessas articulações. O que vai fazer a água ser tão benéfica são as suas propriedades únicas. A água possui 3 características que fazem dela uma excelente ferramenta para o treinamento: a flutuabilidade, a viscosidade e a pressão hidrostática. Como o animal flutua na água, a carga sobre os membros, comparada a um treino no solo, será menor. A água aqui acima, na altura do peito, eu tenho 75% de redução da carga axial. Ou seja, 75% menos de peso sobre esses membros. Então, se esse cavalo tem um problema articular, é uma opção de treinamento, já que eu quero reduzir o impacto sobre essas articulações. Já a viscosidade é o que causa a resistência do animal à água. A água ela é 12 vezes mais viscosa que o ar, por isso que existe a resistência, por isso que o animal tem que fazer mais força para se locomover dentro da água. A pressão hidrostática é a pressão da água ao redor do corpo do cavalo. Essa pressão ela vai melhorar a circulação, vai melhorar o controle neuromuscular. Então a gente fala que eu melhoro a percepção, o movimento desse cavalo. Por causa dessas propriedades, a biomecânica aquática, aliada ao treinamento, promove diversos benefícios aos marchadores. Melhora da circulação, melhora do sistema cardiorrespiratório, redução de impacto sobre as articulações, melhora da resposta muscular, então desse controle do movimento, da estabilidade corpórea, que é uma coisa que os árbitros sempre pedem, né? Então, melhora da musculatura de dorso e lombo, melhora do engajamento, melhora da propulsão, aumento da força muscular. Lembrando que é preciso observar o grau de condicionamento do animal e estabelecer uma progressão de treino, segundo o objetivo escolhido e as orientações do médico veterinário. Para animais adultos, recomenda-se 2 sessões por semana, de 10 a 20 minutos. No caso dos potros ou atletas que estão iniciando o treinamento na água, é indicada apenas 1 sessão por semana, de 5 a 8 minutos. A gente tem que pensar que 20 minutos de água equivale a 50 minutos de trabalho pesado no solo,
Então, eu vejo as pessoas às vezes dando 30 voltas na piscina, muito tempo, 50 minutos de piscina, isso, né, é um tempo absurdo. Por isso, o treinador precisa definir tempo e frequência do treinamento, seja na piscina, seja na esteira. O objetivo da natação ou da esteira deveria ser um treino regenerativo. Faça um treinamento leve, de baixo impacto, de tempo reduzido, onde eu só vou ter uma melhoria ali da circulação local, de chegada de sangue, mais sangue naquele músculo. Se o objetivo é o condicionamento físico, a opção é incluir a piscina ou a esteira na rotina de exercícios. Um dia eu treinei, sei lá, um dia eu treinei galope, outro dia eu repouso, outro dia eu vou fazer a piscina. Então, está entrando dentro do meu protocolo de treinamento. Para recuperação muscular ou redução de inflamações, a temperatura da água é um fator importante. Se essa água estiver mais morna, eu tenho que deixar esse animal menos tempo, né? Porque aí a pressão vai abaixar, enfim. Então, normalmente, a gente usa a temperatura ambiente, essa água. Porque aí, se ela estiver gelada, eu vou gerar vasoconstrição. Então, eu vou tirar o sangue da periferia e o sangue vai para dentro do corpo. Se eu tenho água muito quente, é o contrário. Então, eu vou estar perdendo calor, né? Eu vou estar perdendo líquido e aí a pressão abaixa, esse animal tem que ficar menos tempo. Mas olha, para animais que sofrem de lombalgia, problemas de artrose, inflamações na coluna ou aqueles que apresentam um quadro de inflamação aguda, o treinamento não é recomendado. Principalmente quando a gente pensa em natação, em piscina, a gente tem que lembrar que o que o cavalo vai fazer? Ele vai colocar a cabeça para fora da água para respirar. Então, nesse mesmo momento que ele levanta a cabeça para fazer isso, a coluna dele sofre uma inversão. Os forames, onde saem os nervos que vão inervar esses membros, que vão controlar a movimentação desses membros, eles são reduzidos de tamanho. Então, se esse cavalo já tiver um problema de radiculopatia, que a gente chama, que é a inflamação dessas raízes nervosas, e eu fizer esse movimento, ele vai piorar. Então, ele vai mancar, ele vai ter mais dificuldade de movimentação desses membros. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Por isso, é muito importante utilizar a piscina ou a esteira da forma correta e com orientação do médico veterinário. Tendo muitos pacientes com lesões que não são características da raça, nem pela conformação, nem pelo tipo de andamento, pelo uso indevido da piscina. Às vezes pela velocidade que anda, pelo piso, às vezes o cavalo pisa no chão, às vezes o cavalo está fora do chão. Então, você pode gerar lesão, ruptura muscular. E vale ressaltar, para aproveitar os benefícios do método sem riscos, é importante montar um protocolo de treino individualizado para cada animal, em conjunto com o treinador e o médico veterinário.